Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja está hoje a celebrar a memória dedicada a Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é o santo fundador da Companhia de Jesus. Nasceu na cidade de Loyola em 1491. Seguiu a carreira militar, depois teve um infortúnio no qual ele foi ferido e depois teve que ser levado outra vez para a sua terra natal. E aí ele, depois do tempo de convalescência, lhe foi dado a ler aquela literatura que ele tanto gostava, uma literatura mais profana e cheia de doutrinas falsas. E como o tempo era tanto, e a Divina Providência sabe tirar proveito até dos males, dos infortúnios, como todos nós aprendemos, então ele já tinha devorado toda a literatura profana que existia. Então tinha sobrado tão somente a Vita Christi e o livro da vida dos santos. E ele aí pôde se deleitar e teve muito tempo para refletir e considerar a situação em que a sua vida tinha chegado até então. E foi aí que ele pensou o que podia fazer. Ele tinha entrado em contato com a vida de um São Francisco de Assis, tinha entrado em contato com a vida de um São Domingo de Gusmão. E ele se punha a questão: se eu fizesse o que fez São Francisco ou São Domingos? Então ele começou a pensar na sua vida passada e na necessidade de fazer penitência. Foi aí que ele se transformou de um cavaleiro terreno com aquelas todas as aspirações humanas para um cavaleiro do Rei Eterno, Jesus Cristo. Por isso, a partir deste momento, nele operou-se uma conversão radical do abandono da vida mundana para uma plena consagração a Cristo. O Senhor se aproveitou da leitura espiritual, de uma leitura boa, acompanhada, cuidada, para permitir a conversão de Santo Inácio. Por isso, um bom livro espiritual, a meditação do Santo Evangelho, a meditação da Sagrada Escritura, pode ser um meio eficaz para nós nos aproximarmos do Senhor. Por isso, uma boa leitura espiritual é um meio eficaz para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Por isso, nós devemos hoje, ao celebrarmos a memória deste grandioso santo da Igreja, considerar a importância da leitura espiritual, quer para adquirir mais doutrina, quer para alimentar a nossa piedade, quer para suscitar em nós o desejo de um apostolado mais eficaz e consciente. Num contexto como o nosso, em que há muita ignorância, em que nós desconhecemos noções elementares da nossa fé, em que muitos dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos se deixam enganar por tendências desviantes. Meditar no fato da conversão de Santo Inácio de Loyola deve nos permitir aqui, afinal, devemos considerar o tipo de literatura que nos possa auxiliar a nos aproximar mais do Senhor. Por isso, uma leitura espiritual adequada nos facilita a perceber o fim pelo qual nós fomos criados.
tal como sucedeu com Santo Inácio de Loyola. Então, vamos hoje pedir ao Senhor que nos ajude. Aqui nós também possamos ter um momento de mudança decisiva na nossa vida. E prestar atenção às coisas que nós lemos, prestar atenção às coisas que nós vemos, sobretudo filmes, prestar atenção às músicas que nós escutamos. Porque nem tudo presta, nem tudo nos auxilia para mantermos a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, vamos hoje pedir a Santo Inácio de Loyola que do céu interceda por todos nós, para que possamos ver acendida no nosso coração a chama da virtude interior, a chama do desejo de um amor cada vez mais radical às coisas do Senhor. Para que possamos ver acendida também a chama da vida de oração. Vamos, pois, pedir hoje a Santo Inácio de Loyola que interceda por todos nós, para que possamos devagarzinho ir progredindo, para que possamos também nos conformar, tal como ela, ao eterno desígnio de Deus para conosco. Que Deus, nosso Pai, a todos nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido-te mais uma vez, irmão, a partilhares esse áudio, a partilhares com os teus amigos, a comentares e para assim fazermos com que cada vez mais esse instrumento chegue a cada vez mais irmãos e irmãs. Até a vista.